Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Nós, depois que voltamos da pandemia, e graças a Deus, porque tem ficado uma lembrança cada vez mais longe, né? A pandemia que tanto nos afetou, nós temos pregado de maneira expositiva em vários livros da Bíblia. Nós já estudamos Filipenses, o Evangelho de Marcos, o livro dos Atos dos Apóstolos. Na semana passada terminamos a pregação e reflexão expositiva na carta de Paulo aos Romanos, e hoje nós começaremos uma nova série de reflexões, e o nosso objetivo com essa série é olhar um pouquinho para o Antigo Testamento, fazendo, claro, conexões com Jesus Cristo, com aquilo que Ele ensina para nós, mas falarmos também de algumas mensagens que o Antigo Testamento traz, e que é importante para a nossa caminhada. Por isso, a partir desse domingo, nós vamos estudar o livro do profeta Amós, e pelo menos nós vamos sair daqui achando Amós na Bíblia, né? Ou pelo menos na Bíblia do celular. É difícil encontrar o livro de Amós, né? Então queria convidar você a fazer esse exercício, abrir a sua Bíblia no profeta Amós, e nós hoje vamos ler então o capítulo 1. Você também pode acompanhar aqui na projeção, mas se você quiser fazer esse exercício, antigamente a gente tinha gincanas na igreja, e a gente fala, quem achar primeiro levanta e lê, né? Então aí o exercício para você retomar também, né, a leitura na sua Bíblia. Então, livro do profeta Amós, nós leremos o capítulo 1, que vai do versículo 1 até o versículo de número 15, eu peço a sua atenção, para que você possa aí entender aquilo que Deus tem para falar com você essa noite. Então, o livro do profeta Amós, capítulo 1, o texto bíblico diz assim, do versículo 1 até o versículo 15. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós disse, o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Por isso porei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco e eliminarei o morador de Bequiat-Avém, e o que tem o cetro de Bet-Eden, O povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Por isso porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá as suas fortalezas. Eliminarei o morador de Asdade e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecrom e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu o seu irmão com a espada e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade para ampliarem as suas fronteiras. Por isso, porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá as suas fortalezas com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos e irmãs. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar nesse instante.
Pai, a nossa gratidão ao Senhor, por termos esse tempo tão especial na nossa vida, de nos reunirmos como povo, e não só podermos te adorar, mas também para sermos instruídos pela tua palavra. E importa, Pai, que nesse instante, não só os nossos ouvidos estejam abertos, mas também o nosso coração, ó Pai. Nós precisamos entender, conhecer a tua palavra, mas ela precisa transformar o nosso viver. Nós confessamos que muitas vezes nós erramos, nós confessamos que muitas vezes adotamos caminhos maus na nossa vida. E nós queremos, ó Pai, com a tua palavra, voltar para o teu caminho. Que a tua palavra, ó Pai, ilumine os nossos passos, que a tua palavra nos dê direção, que a tua palavra transforme o nosso coração, que a tua palavra, ó Pai, retire de nós tudo aquilo que não te pertence, ó Pai. Convém que o teu Espírito cresça em nós e que nós possamos diminuir, a fim de a cada dia, ó Pai, entender aquilo que o Senhor tem como vontade para a nossa vida. Que não fique distante, ó Pai, de nós a ideia de que o Senhor é o centro de todas as coisas. Nós não somos o centro, nós não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos a fim de que o teu nome seja glorificado, e que ao estudarmos a tua palavra, essa transformação aconteça em nós, a ponto de todas as pessoas que nos conhecem e aquelas que não nos conhecem, vejam a diferença que é servir ao Senhor. Que de fato, Pai, as grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida possam ser transmitidas por meio do nosso viver, das nossas ações, do nosso falar, do nosso pensar, enfim, ó Pai, que a tua palavra seja visível na vida de cada um de nós. Por isso, abençoa esse tempo de reflexão e que de fato, ó Pai, nós possamos aprender e também sermos transformados pela ação da tua palavra e do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu queria que você escutasse um som agora, pedir para o pessoal ali da projeção colocar esse som, pode pôr. Tá bom, né? Sabe que som é esse? Alguém sabe? Até coloquei a imagem ali para você saber, né? Associar. Esse é o famoso rugido de um leão. E esse leão nem bravo está, tá? Esse é um rugido normal de um leão. E é interessante que quando a gente ouve esse rugido num som um pouquinho mais alto, e eu confesso que esse som ainda estava baixo perto do que o som do leão faz, porque só para vocês terem uma base, o rugido de um leão chega até a 8 quilômetros de distância. Então você imagina ouvir o rugido de um leão, não muito pertinho, mas uns 100 metros, o som que produziria em você. Aqui é perceptível que algumas pessoas, quando ouviram o rugido do leão, ficaram assustadas, né? E de fato, frente a frente com o rugido do leão, o susto, né, o medo, o temor seria ainda maior. Mas você sabe por que o leão ruge? Né? Por que ele usa desse som? Bom, o leão ruge porque ele está se comunicando com outros leões em outros lugares, mas ele também ruge para anunciar e para defender a sua alcateia. E além disso, ele ruge porque ele quer conquistar uma parceira e também para se comunicar com a alcateia quando eles estão longe, para que eles se aproximem. O rugido do leão, ele é tão assustador que talvez seja uma das características do leão que fizeram ele conhecido como o rei da selva. Imagina você, frente a frente, com o rugido do leão. E por que a gente está falando de leão, né? Por que a gente coloca rugido de leão? Porque eu queria chamar a sua atenção para o que nós encontramos aqui no início do texto do profeta Amós. Nós vemos que esse profeta, um homem simples, o texto diz que ele era um pastor de ovelhas,
No capítulo 7, a gente também lê que ele completava a sua renda cuidando de sicômoros, alguém que vivia numa cidade pequena ao sul de Jerusalém, conhecida como Tecoa. É um profeta que vivia no reino do sul e foi chamado para profetizar no reino do norte, né? Ele sai então de Tecoa, ao sul de Jerusalém, e ele anda até o reino do norte, atravessando todo o reino do sul, né, Judá, para chegar no reino de Israel. E Deus convoca esse homem simples, pastor e letrado, que tinha que compor a sua renda, cuidando de sicômoros, para ser o rugido do leão, a boca de Deus, para falar para um povo que nem era um povo que era tão amistoso ao povo dele, que era o povo de judeus, né? Então Israel e Judá, aqui no século 8 antes de Cristo, era um povo que estava dividido, né? Israel ficava ao norte e Judá ficava ao sul. Então sai o profeta Amós do extremo sul de Judá para pregar no centro nervoso e religioso do reino do norte, que é a cidade de Betel. Betel era onde ficava o santuário do reino do norte. E Jerusalém era a cidade que ficava o templo no reino do sul. E Deus então leva esse homem simples para rugir como um leão, para ser a voz de Deus para aquela nação de Israel, mas também para as nações vizinhas. E aqui tem um ponto interessante, né? Nós colocamos ali, se os irmãos perceberem, conforme a gente for andando no livro do profeta Amós, nós vamos perceber que as profecias de Deus dentro desse livro, elas são circulares e elas vão se tornando concêntricas, né? Vão seguindo para o centro. Deus vai começando por Damasco e vindo falando das nações vizinhas até chegar aonde Ele quer, que é justamente o reino do norte ou Israel. E Deus usa então o profeta Amós para fazer isso, para testemunhar, para rugir como a voz de Deus. E é interessante que uma expressão que vai ser muito comum no livro do profeta Amós é essa ideia de por 3 transgressões ou por 4, né, eu vou fazer isso. O que significa isso? Isso é um artifício hebraico da literatura para demonstrar que chegou o limite da paciência de Deus para com essas nações e inclusive também para o reino de Israel. Portanto, o livro de Amós, ele nos traz, né, a vontade de Deus sendo descumprida, mas também o anúncio de um Deus que está atento, não só às necessidades e aquilo que o povo está fazendo de errado, o seu povo, mas também aquilo que as outras nações, as nações vizinhas e pagãs, também têm feito de errado. Isso significa que Deus conhece a nossa vida, conhece o que nós temos feito de errado, mas Ele também conhece aquilo que as pessoas que estão distantes de nós, vivendo em outros países, também estão fazendo de errado. Então o livro do profeta Amós nos traz a ideia de que Deus não perdeu o controle do mundo, Ele continua atento a todas as coisas, e que Deus, no momento certo, Ele vem para anunciar o julgamento, mas também para anunciar a sua salvação. E é isso que nós vamos ver, né, dentro do livro do profeta Amós. Hoje, de maneira específica, no capítulo 1, eu queria chamar a sua atenção para algumas lições que aparecem dentro desse capítulo, que é um capítulo muito interessante e que também faz conexão direta com o capítulo 2. Então você fique atento hoje para ver também as cenas dos próximos capítulos na semana que vem, para que você consiga fazer essa conexão. E a primeira lição que nós encontramos aí dentro do capítulo 1 é a respeito desse rugido do leão, esse que assusta a gente, que é forte, que comunica a mensagem de Deus por meio da boca do profeta. Esse rugido é contra a violência desmedida e contra a desumanização que estava acontecendo nas cidades vizinhas ao Reino do Norte ou a Israel. É interessante que quando Deus começa a sua série de profecias, dentro daqueles círculos que nós apresentamos, o círculo maior, ou seja, a primeira cidade vizinha que Deus vai denunciar é a cidade de Damasco, que fazia parte do país que hoje nós conhecemos como Síria. E é interessante que Deus denuncia que essa nação estava debulhando Gileade com trilhos de ferro. O que significa isso, meus irmãos? A palavra debulhar nos faz lembrar da colheita de algum produto, algum cereal, e quando esse debulhar passa por um processo onde os grãos são arrancados, por exemplo, da espiga, ou são arrancados da planta. E segundo a denúncia de Deus, a cidade de Damasco, ou a Síria, estava debulhando, ou seja, estava estraçalhando a cidade de Gileade. Da mesma forma, lá no versículo 13, nós encontramos a mesma denúncia acontecendo contra a cidade de Amon.
E Deus fala que essa cidade estava rasgando o ventre das grávidas de Gileade. O que significa isso, meus irmãos? Significa que essas cidades poderosas, Damasco e Amon, na época, né, do reinado de Jeroboão, como nós vimos ali no século VIII, estava maltratando, estava agindo com crueldade, estava agindo com violência para contra essa cidade chamada Gileade. Ou seja, a denúncia de Deus é que todas as vezes que uma nação ou que um povo age com outro povo de maneira violenta, desconsidera a imagem de Deus no outro. A denúncia da violência é sempre olhar para o outro, não como imagem e semelhança de Deus, mas como um inimigo que deve ser pisado, que deve ser exterminado. Então imagine a crueldade de uma nação invadir a outra, um povo invadir o outro e cortar as barrigas das grávidas, para que elas percam seus bebês. Imagine um povo invadir o outro e estraçalhar, né, debulhar esse povo, como uma máquina arranca o grão de milho da espiga. Coisa terrível. E aí talvez a gente pense, mas o que, pastor, isso tem a ver conosco? Será que esse tempo de violência entre uma nação com a outra, entre os seres humanos, ficou para trás? Lá do século VIII para os nossos dias, as coisas mudaram, a gente é um povo mais pacífico. Então, assim como o profeta Amós, que parecia também anunciar notícias do que estava acontecendo na geopolítica global, a gente também precisa anunciar e denunciar, meus irmãos e irmãs, as violências que têm acontecido entre nós. E eu queria fazer isso com você essa noite, trazendo algumas reportagens para que você entenda que aquilo que eu vou falar aqui não é mentira. E a primeira violência que eu gostaria de denunciar aqui essa noite é que muitas vezes nós não vivemos guerras ou debulhações entre povos, ainda que isso aconteça. Nós estamos vendo a guerra da Rússia com a Ucrânia, nós estamos acompanhando a guerra de Israel com também o Oriente Médio, com a faixa de Gaza, com outras nações. Eu queria chamar a atenção sua que muitas vezes essas guerras não estão só distantes de nós, mas estão próximas de nós, porque hoje no nosso país nós vivemos como uma guerra civil. Hoje as autoridades lutam de maneira desesperada contra o tráfico de drogas, e ali eu trouxe uma notícia para que vocês percebam que aquilo que eu estou falando não é mentira, e assim como a profecia ressoava no passado, ela ressoa hoje, e esse artigo, essa reportagem, vai dizer que 1/3 das mortes que nós temos no nosso país, mortes essas intencionais, elas acontecem por conta do tráfico de drogas. Nós, na nossa cidade, hoje também precisamos denunciar essa violência, porque quantos dos nossos jovens morrem todos os finais de semana, todos os dias da semana, mas frequentemente mais aos finais de semana. E quando eu cheguei aqui em Telêmaco Borba, era assustador o número de mortes de jovens e adolescentes, e ainda continua sendo. E nós sabemos que um dos problemas sérios da nossa cidade é justamente o tráfico de drogas que produz violência. Mas não só isso, eu queria também denunciar aqui junto aos irmãos que essa violência não ficou só para o passado, mas hoje também ela acontece entre nós através dos bullings. Nós que somos mais velhos, a gente tem a tendência de dizer o seguinte: bullying é coisa de pessoa fresca, né? Hoje os adolescentes não sabem lidar com bullying, e de fato, meus irmãos, não é frescura isso, e não é que eles não sabem lidar, o tempo é outro, e isso tem abalado os nossos jovens, os nossos adolescentes, e não apenas os bullying, mas também o que nós chamamos hoje de cyberbullying, ou seja, os cyberbullying são aquilo que acontece, de grave, de agressão, dentro do ambiente das redes sociais, da internet, e ali aparece outra notícia para vocês perceberem como uma coisa séria: os boletins de ocorrência por cyberbullying no Brasil ultrapassaram 450 somente em 2024, e essas denúncias, esses boletins de ocorrência, sempre entre vítimas entre 10 e 17 anos. Como será que os nossos jovens, os nossos adolescentes têm lidado com o bullying? A gente tem visto que eles não têm lidado bem. Essa violência tem feito com que eles se traumatizem e cresçam de maneira disfuncional, atípica, tem tido tantos problemas. Quem é que tem denunciado isso? O que nós, como igreja, temos feito como isso? E uma terceira violência que nós também negligenciamos, mas ela insiste em acontecer muito próximo de nós, às vezes até dentro das nossas próprias casas, são as violências domésticas. Então, ali mais uma reportagem: o Brasil tem 17 denúncias de violência contra a mulher por hora. São 17 mulheres que por hora, somente no Brasil, denunciam um tipo de agressão
física, verbal, de outra ordem, contra os seus companheiros, 17 por hora, meus irmãos. E nós, como igreja, o que temos falado sobre isso? O profeta Amós nos diz que toda violência desumaniza o outro e agride não somente o outro, mas também o próprio Deus. Porque quando nós agredimos a criação de Deus, nós não só agredimos a criação, mas nós agredimos também o Deus da criação. E a denúncia do profeta Amós não é só contra Damasco e não é só contra Amon, que eram cidades e países violentos, mas é contra nós. Porque nós vivemos nessa violência e nós não fazemos nada. Mas o texto prossegue, e o rugido do leão, do Senhor, do leão de Judá, do Deus soberano, continua soando, e nós vemos agora que o rugido não é mais contra a violência, mas é contra o tráfico de seres humanos e contra a ganância que nós encontramos nos versículos 6 e 9. Se antes o foco da profecia e da denúncia estava sobre Damasco e sobre Amon, agora o foco da profecia está sobre Gaza e Tiro. Gaza, da faixa de Gaza mesmo, essa que nós conhecemos hoje. Naquela época, Gaza era o abrigo dos filisteus, Tiro também muito próximo, os conhecidos povos do mar, e eles estavam entregando comunidades inteiras, seres humanos, para serem escravizados de diferentes formas para a cidade de Edom. Ou seja, eles eram traficantes de pessoas humanas, eles traficavam essas pessoas como escravos, porque o objetivo deles era justamente o lucro financeiro. E é interessante que a gente fica pensando, nossa, o nosso país já passou por isso. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a sair da escravidão. Mas isso não significa que no nosso país não tenha escravidão. E nós sabemos que tem. E eu queria hoje aqui também, através de algumas reportagens, denunciar algumas escravidões que nós temos tido na nossa vida e dentro do nosso país. A primeira delas é que o tráfico de pessoas, ele ainda continua real. Mulheres e crianças são traficadas para serem exploradas sexualmente do Brasil para vários países do mundo. Veja a reportagem, tráfico de pessoas no Brasil, teve um caso por dia em 2024, diz o Ministério dos Direitos Humanos. Não sou eu que estou dizendo, é um órgão inclusive público, e isso está registrado nos portais do governo e também nos jornais da internet. Perceba, uma pessoa por dia, isso significa que 365 pessoas, ao longo do ano de 2024, foram arrancadas das suas famílias. Talvez nunca mais vão ver os seus familiares, e elas estão hoje, agora, nesse exato momento que nós estamos aqui, confortáveis, nessas cadeiras, bem vestidos, sabendo onde a nossa família está, elas estão sendo exploradas de alguma forma. Como a gente fica tranquilo sabendo disso? Como isso não se torna uma denúncia da igreja? Mas não somente isso, no nosso país não existe tráfico apenas de pessoas para outras nações. Nós não nos contentamos em ser violentos e traficantes para os outros apenas e gananciosos atrás de dinheiro, porque dentro do nosso país nós também escravizamos as pessoas com os trabalhos forçados, abaixo inclusive dos direitos humanos. Então veja a próxima reportagem a respeito de pessoas que são submetidas ao trabalho escravo, né? Então olha lá, mulher, eu coloquei ali exploração sexual, mas não é, tá? Nesse caso aqui é exploração de trabalho. Então lá, mulher de 86 anos, é resgatada após 72 anos de trabalho em condições análogas à escravidão. Isso devia fazer cada um de nós aqui chorarmos copiosamente, com vergonha do nosso pecado, daquilo que acontece entre nós e que não mais machuca o nosso coração. Em São Paulo, nós escravizamos pessoas de outras nacionalidades para fazerem roupas, para que a gente pague mais barato, porque é o trabalho escravo de mão de obra barata. Há pouco tempo atrás, a gente ficou sabendo que numa fazenda do Rio Grande do Sul, nós tínhamos pessoas escravizadas produzindo o suco de uva que você bebe na sua casa. E o que nós fizemos com isso, com essas denúncias? Nada. Mas o livro de Amós nos diz que Deus está atento a isso. E para terminar, sobre o tráfico de seres humanos, essa ganância, nós também não podemos fechar os nossos olhos para as migrações forçadas que têm acontecido no mundo por conta da fome, das guerras. Então veja também essa notícia que mostra que boa parte da população mundial saiu do seu país por algum tipo de problema, fugida, para que pudesse continuar a sua vida. E muitas vezes nós vemos países e nações não querendo receber o outro, que está fugido,
não queremos abraçar o necessitado, e a Bíblia que nos aconselha sempre a acolher o estrangeiro, já não é uma verdade em muitas regiões do nosso país e às vezes até na nossa vida, e a gente tem visto isso, pessoas que têm, por conta da ganância humana, saído das suas terras, deixado famílias, deixado suas riquezas para trás, porque alguém invadiu o seu espaço, e ela não pode mais desfrutar da vida que ela sempre sonhou e planejou. E o que nós fazemos com isso? Não, tá certo, manda esse povo embora mesmo, eles não são daqui. Mas Deus tem visto isso. E todas as vezes que nós olhamos para esse tipo de coisa, nós percebemos que a imagem do ser humano, que a imagem de Deus, não é mais importante, porque nós transformamos o ser humano em um produto. Nós coisificamos a vida humana. E o profeta Amós diz que esse era um problema do século VIII a.C., mas nós podemos ecoar esse rugido do leão dizendo que é um problema nosso também, porque nós vemos as pessoas escravizadas por ganância dos outros. E o que a igreja faz? O que nós fazemos? E para terminar, o último rugido do leão que eu gostaria de destacar é o rugido contra a quebra de aliança das fraternidades e contra a traição. O versículo 11 nos traz bem essa ideia, porque Deus, através do seu rugido e através do profeta Amós, vai denunciar a cidade de Edom, aquela mesmo que recebeu os escravos, porque essa cidade tem perseguido o seu irmão à espada. Edom já estava bem pertinho do reino do norte, e é interessante que Edom é um dos descendentes de Esaú. E quem é Esaú na Bíblia? Esaú é o irmão de Jacó. Jacó teve o seu nome transformado por Deus, e ele não tinha mais o nome de Jacó, mas de Israel. E a partir de Jacó, de Israel, que veio surgir o reino do norte, as 10 tribos do reino do norte. E agora o irmão de Jacó, que seria então os filhos, de Edom, que seriam primos ou irmãos perto, do povo de Israel, está passando a espada deles. Ou seja, é um grave problema de traição. É um grave problema de família matando família. Talvez a gente poderia chamar, numa expressão mais moderna, de fogo amigo. Aquele que nós confiamos para guardar a nossa vida, aquele que nós confiamos para proteger a nossa vida, é aquele que mais nos ameaça, é aquele que mais nos machuca, é aquele que mais corta a gente de uma maneira profunda. E aí você fala, não, mas a gente é vizinho da Argentina, a Argentina não é nosso irmão. Nós não temos problema com a Argentina. Não, eu não queria trazer um problema de fronteira longe, eu queria trazer um problema que acontece dentro das nossas famílias. Porque nós somos descendentes de Esaú e Jacó, todos nós temos aí 2 famílias, do pai e da mãe, e muitas vezes essas famílias têm brigado entre si, e a gente tem visto o quanto também essas traições fraternas têm acontecido perto de nós. Então veja aqui também algumas reportagens, a primeira dela denunciando a briga por herança. Conhece isso ou não? Veja a reportagem, meus tios não se falam mais, o fim desta família por causa da herança. Já viu acontecendo isso? A gente diz que a gente conhece realmente os irmãos da gente quando os pais morrem, E aí a briga pela herança, mesmo que seja pequena, começa a acontecer e famílias acabam depois que os pais falecem. Irmãos não se conversam mais por dinheiro. E a gente precisa denunciar isso, porque isso não está certo. Não é o dinheiro e a herança que nos trazem vínculo, mas são os nossos laços de sangue. E às vezes a gente tem deixado com que as riquezas que os nossos pais deixaram para nós nos dividam. Então fique atento com isso, meus irmãos, porque um dia todos nós vamos morrer, e por menor que seja a nossa herança, a gente tem que conhecer bem os nossos filhos para saber o que eles vão fazer com isso, e se isso vai ser bênção na vida deles ou não. Eu tenho visto vários bilionários americanos que mesmo antes de morrer já estão fazendo seus testamentos para não deixarem um centavo para os seus filhos. Bill Gates é um deles. Você sabe quem é Bill Gates? Dono da Microsoft. Ele não deixou nada para o seu filho em testamento porque ele disse que isso só faria mal para o seu filho. E o que nós mais vemos hoje no nosso país é que quando os pais morrem, os filhos se distanciam e eles brigam por conta de uma herança, destruindo os laços fraternos. Mas não só isso, também muito próximo de nós vemos outro problema, a fofoca destruindo a nossa família. Nós, como seres humanos, temos assim uma vontade de falar mal dos outros, e não importa se o outro é mais longe ou é mais próximo de nós, e a gente às vezes até fofoca das pessoas que mais a gente ama, e aí a gente fere o coração, a gente fere as pessoas que nós amamos. E ao invés de nós provocarmos mais união, quando a gente fofoca a respeito de alguém de dentro da nossa casa, nós afastamos essas pessoas.
E eu fico pensando, né, família particularmente minha, que nos natais a gente usava para pôr as fofocas em dia, né? Não era assim, a gente falava, vamos botar a fofoca em dia, porque no Natal todo mundo se reunia, e aí a gente começava a falar mal um do outro, e começava a lavar roupa, e hoje, cadê a minha família? Né? Nós nos distanciamos, nós falamos mal, a gente não consegue olhar coisas boas. Então a fofoca é um problema, a fofoca também divide, a fofoca também mata a família. Mas agora algo que toca ainda mais na nossa vida, pode passar, as brigas por política. Isso não acontece, né? Isso acontece lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil não acontece. Então veja a notícia: famílias rompidas pelas eleições. Olha lá, você não é mais bem-vindo, diz a mãe de um jovem do Paraná. Trouxe aqui do Paraná para ficar bem pertinho da gente. O que faz uma mãe dizer para o filho, você não é mais bem-vindo na minha casa por uma questão política? É um mundo doente que nós vivemos. É um mundo que está do avesso, que atinge em cheio a vontade de Deus, porque tudo isso é a demonstração clara do pecado grave que tem acontecido na nossa vida e que nós não temos coragem de denunciar e de tratar de maneira séria, porque apesar dessa denúncia, olhar reportagens que são nacionais, elas estão muito próximas de nós, e o texto nos convida a resolvermos isso na nossa realidade, porque o nosso pecado, meus irmãos, é isso que o profeta Amós vai tratar. O pecado que nós fazemos, o pecado que nós cometemos para com o outro, não é apenas um pecado que fica na nossa conta, mas é um pecado que agride o próprio Deus. E aqui a denúncia desse rugido não é do profeta Amós e nem do pastor Rodrigo, é o rugido de Deus que você tem que ouvir essa noite. E para terminar, pode por aí, trouxe uma frase do evangelista Moody, um evangelista muito famoso, né? Século XIX, alguém que percorria várias e várias cidades, vários países, falando sobre o evangelho e tendo aí um resultado absurdo. Ele diz: a Bíblia não foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. E aí eu queria perguntar para você, o que você vai fazer com essa mensagem? Eu sempre brinco com isso. Você vai sair daqui, agora eu sei mais sobre Amós. Sim, mas o que essas denúncias vai levar você a fazer? Nós vemos violência todos os dias à nossa volta, nós somos violentos o tempo todo, nós vemos pessoas sendo exploradas, escravizadas, também muito próximo de nós, às vezes no mercado, às vezes numa loja, às vezes dentro até mesmo da nossa própria empresa, né, quando existem empresários cristãos. Nós vemos todos os dias a ganância do ser humano aniquilando o outro, a gente vê essas coisas acontecendo, essas divisões, e a gente não denuncia, e a gente não age. Então para que serve a Bíblia, meus irmãos? Então o texto hoje quer nos convidar a entender que é preciso fazer a denúncia, mas também, conforme a gente for andando no livro do profeta Amós, entender que existe uma solução para tudo isso, e essa solução é se voltar para Deus, porque só Jesus Cristo pode solucionar esses problemas que nós vivemos. Então que você saia daqui hoje confrontado, com medo desse rugido, não do leão da selva, mas do leão de Judá, o Senhor dos senhores, e que isso te incomode de tal maneira que você, a partir de hoje, nem amanhã, mas a partir de hoje, você comece a ter uma mudança de postura, de comportamento, não só para denunciar essas coisas que são tão fortes, mas também para arrancá-las da sua vida e fazer diferença no seu dia a dia. Eu convido você nesse instante para abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e fazer aí reflexões a respeito daquilo que você ouviu. E nós estaremos cantando um hino, não sei se esse hino é muito antigo, mas para aqueles que são do século passado, como muitos de nós, ele já se torna antigo para os mais novos. Mas esse hino é um hino de denúncia. E eu queria dizer para você, só cante esse hino se você tiver disposição de mudança. Porque esse hino é um dos hinos mais fortes que nós temos no nosso cenário. Mas é um hino que precisa ter a nossa atenção. E tem que nos levar também a um compromisso de mudança. Então, se você quiser ousar fazer desse hino a tua oração, fique à vontade, meus irmãos. Mas saiba, né, que o Deus que enxerga longe as nações vizinhas, também enxerga a cada um de nós. Então vamos nesse instante
em espírito de oração, cantarmos esse hino e orarmos ao Senhor. Estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação, mas Cristo veio pra nos remir, um homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro. Vamos ficar em pé, meus irmãos, cantar essa estrofe. Estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta o céu. Pai, que nós possamos ouvir o Teu rugido, que nada, ó Pai, que tampe os nossos ouvidos, que tire a nossa visão, que embaralhe o nosso entendimento e que endureça o nosso coração, possa resistir nessa noite ao Teu rugir, ó Pai. Que o Teu rugir possa derrubar, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de compreender e de sermos transformados pela ação do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que de fato nós possamos entender e compreender e viver aquilo que o Senhor nos convoca para fazermos. Assim como o profeta Amós, que era um homem simples, que era um homem que não tinha muito letramento, que não tinha nenhum tipo de luxo, atendeu a Tua ordem, o Teu chamado, a Tua convocação para ir pregar para um povo desconhecido, até mesmo um povo que rivalizava com o povo dele na época, apesar de terem a mesma origem. Que nós possamos também, ó Pai, cheios de coragem, cheios de intrepidez, proclamar esse rugido do Senhor para que as pessoas possam ouvir que o Senhor não é a favor da ganância humana, que o Senhor não é a favor de qualquer tipo de violência, que o Senhor não é a favor, ó Pai, de que as pessoas sejam marginalizadas, que o Senhor não é a favor de que as pessoas briguem entre si por conta de ideologias, por conta de fofocas, por conta, ó Pai, de heranças, dinheiro, que o Senhor não é a favor dessas coisas. Essa pregação não está no Teu coração, ó Pai, não está na Tua palavra, e que os nossos olhos, que a nossa vida seja despertada por aquilo que agrade ao Senhor, ó Pai. Não basta lermos a palavra de Deus, não basta lermos a Tua palavra, estudar a Bíblia, não basta nos enchermos de conhecimento, não, ó Pai, nós queremos ser transformados pela Tua lei, pela Tua palavra, meditar nela dia e noite, mas que ela seja, ó Pai, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, a fim de também, ó Pai, nós como discípulos de Jesus, discípulas de Jesus, possamos iluminar, sermos sal e luz para esse mundo, ó Pai. Que o Senhor nos dê a palavra profética, a mensagem profética de denúncia, a mensagem profética também da solução para esses problemas, que nós não possamos, ó Pai, ficar alienados de tudo aquilo que tem acontecido à nossa volta, porque o Senhor olha do céu e olha, Senhor, com compaixão, com misericórdia para esse povo, e o desejo do Teu coração, ó Pai, é que eles sejam libertos, que eles sejam alcançados pela vida plena que o Senhor também tem nos dado, e que cada um de nós, ó Pai, aqueles que aqui estão se prontificando, cheios de coragem, que cada um de nós possamos ser instrumentos para que esse Teu rugir também chegue em outros lugares que ainda não chegou, ó Pai. Usa a nossa vida,
que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos deixar a nossa letargia, a nossa acomodação, para fazer a tua obra, onde quer que o Senhor nos mande, mesmo que seja para as pessoas que mais nos agridem, as pessoas mais difíceis de lidar, que de fato nós possamos rugir a tua voz, a fim de que toda a obra do mal seja afastada. Essa, Senhor, é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E nós pedimos que o Senhor nos use para fazermos isso dentro dos nossos lares, mas também aos vizinhos de perto e também de longe. Abençoa, Pai, a nossa vida para que isso aconteça. Faça de cada um de nós instrumentos preciosos nas tuas mãos. Essa, Senhor, é a nossa oração, o nosso desejo, no doce nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a vida da tua família, mas também sobre a vida de todos aqueles que estão passando por violência, por abusos, por excessos. Que Deus tenha misericórdia deles e também de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, excelente semana, e que você seja aí usado ricamente pelo nosso Deus. Um grande abraço para todos.